Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 63 do tema Aprendendo Mais, esclarecimentos sobre o termo Lúcifer. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, a Vulgata Latina, item 3, etimologia do termo Satanás, item 4, etimologia do termo diabo, item 5, etimologia do termo Lúcifer, item 6, estrela d'alva ou planeta Vênus, item 7, versículos com o termo Lúcifer, item 8, conclusão, item 9, fixando a aprendizagem. Item 1, introdução. No vídeo de hoje vamos estudar a respeito da versão da Bíblia em latim, chamada Vulgata. Para compreendermos as explicações sobre o termo Lúcifer, é importante que saibamos um pouco sobre essa versão da Bíblia. A seguir trataremos do tema do estudo, que nos ajudará a compreender o termo Lúcifer, que aparece somente em dois textos bíblicos, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. Item 2, a Vulgata Latina. No ano de 382 d.C., o bispo de Roma, Damásio I, elegeu Jerônimo de Stridon para traduzir, de modo mais fiel possível, os manuscritos dos textos bíblicos, com o objetivo de criar uma versão única dos textos sagrados que se tornasse uma Bíblia para ser usada como padrão. Jerônimo estudou hebraico e durante 20 anos se dedicou à tradução dos textos sagrados da língua original para o latim. Auxiliado por rabinos judeus, examinou cuidadosamente todos os manuscritos que conseguiu localizar. O nome Vulgata se dá pela expressão Versio Vulgata, ou seja, versão dos vulgares, sendo entendida como escrito na língua das pessoas comuns, vulgos. O objetivo de Jerônimo não era somente reunir os textos bíblicos em um só volume, mas também criar uma versão que pudesse ser mais facilmente compreendida pela maioria da população. Esse objetivo foi alcançado e a Bíblia Vulgata alcançou as regiões do mar Mediterrâneo, chegando até o norte da Europa. A Vulgata Latina foi o primeiro livro a ser impresso pelo alemão João Gutenberg por volta de 1456. Ele ficou conhecido como o pai da imprensa. João Gutenberg, um fato histórico importante e interessante. O primeiro livro que o inventor da imprensa imprimiu foi a versão latina da Bíblia, a Vulgata Latina. João Gutenberg nasceu em 1396 e faleceu em 1468. Item 3. Etimologia do termo Satanás. Termo de origem hebraica, significa adversário. No grego koiné, como se escreve, Satanás. Item 4. Etimologia do termo diabo. Do grego, diabolos, que significa caluniador ou acusador. Do latim, o termo é diabolus. Item 5. Etimologia do termo Lúcifer. Lúcifer, termo formado por duas palavras do latim, lux, que significa luz, e fero, que significa portador, aquele que carrega, o carregador. Significado de Lúcifer, portador de luz. Lúcifer é um termo de origem latina para se referir à estrela da manhã, que é o planeta Vênus. Item 6. Estrela d'alva ou planeta Vênus. O termo Lúcifer aparece em dois versículos da Vulgata revisada, sendo que um está no livro de Isaías e o outro está na segunda epístola de Pedro, conforme veremos no próximo tópico. Em ambos os casos, a palavra Lúcifer se refere à estrela da manhã,
que nós podemos ver com facilidade no céu. Depois do Sol e da Lua, ela é o ponto mais brilhante que podemos encontrar no céu. Hoje nós sabemos que a estrela da manhã é o planeta Vênus. Ele atinge o seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada, sendo, por isso, conhecido como estrela da manhã ou estrela d'alva. O planeta Vênus também atinge o seu brilho máximo no entardecer, e por isso é conhecido como a estrela da tarde. A estrela da manhã também é chamada de estrela do pastor. O planeta Vênus está mais próximo do Sol do que o planeta Terra, e por causa disso pode ser visto aproximadamente na mesma direção do Sol. O planeta Vênus recebeu esse nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza, chamada Vênus, equivalente a Afrodite, deusa grega. Em estudo recente, nós explicamos que os romanos buscavam associar os seus deuses aos deuses dos povos conquistados. Se não houvesse uma correspondência, eles acrescentavam esse deus ao seu panteão. Hoje, devido ao avanço da ciência e da astronomia, nós sabemos que a estrela da manhã é o planeta Vênus. Já ouvi gente questionar a Bíblia pelo fato de ela chamar de estrela da manhã a um planeta. Vênus era conhecido como estrela da manhã pelas civilizações antigas. Acontece que os antigos, considerando em nosso foco de estudo Isaías e Pedro, que são escritores bíblicos, não tinham esse conhecimento sobre os astros e sobre o sistema solar. O profeta Isaías escreveu o seu texto há 2.745 anos aproximadamente, e o apóstolo Pedro há 2.000 anos aproximadamente. Explicação de Isaías capítulo 14, versículo 12. O termo hebraico traduzido por Lúcifer é Heilel ben Shahar, que significa o que brilha. Ben Shahar significa filho da alva. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento escrito em hebraico, o termo é Theosforos, significa o que leva à luz. Os dois termos fazem referência à estrela da manhã. Na verdade, esse texto não se aplica à queda de Satanás, mas sim faz referência ao rei da Babilônia. O fato é que no texto de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, muitas figuras de linguagem levaram a interpretações que foram aplicadas à queda do diabo. Observações. Número 1. Na Idade Média, a partir do século IV, o termo Lúcifer passou a ser usado para se referir ao diabo, o que perpetuou até os dias de hoje. Observação 2. O termo portador de luz, ou o que leva a luz, em grego, também pode ser representado pela palavra fosforos, traduzido como estrela da alva, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Então, fosforos é o termo que se encontra no grego neotestamentário. É bem semelhante à nossa palavra fósforo. E está relacionado, a herança que nós tivemos do grego. A palavra fósforo, a gente risca o fósforo e ele traz a luz. Então, está relacionada, a nossa palavra fósforo está relacionado ao fosforos, que é o que traz a luz, que é o que leva a luz. Importante, do grego, estrela da manhã, fosforos. Do hebraico, estrela d'alva, Heilel. Do latim, estrela da manhã é Lucenferre, aquele que traz a luz. Então, esses três termos se referem à estrela da manhã.
Comentário da Bíblia de Estudo Almeida de 1999. No texto de Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, o rei da Babilônia é comparado com a estrela da manhã, filho da alva, astro que os cananeus consideravam como um deus que desejava colocar-se acima dos demais deuses. Esse Deus, segundo criam os cananeus, habitava num monte localizado em um distante ponto do norte. Com essa figura, o autor ridiculariza o orgulho e a arrogância do rei da Babilônia, insinuando que também ele deveria cair como aquele deus pagão. Item 7. Versículos com o termo Lúcifer. Texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12, na Bíblia em latim. É mais ou menos assim. Quo modo que diste decaelo Lucifer. Em português, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Nesse versículo, estrela da manhã foi traduzido por Lúcifer, na Vulgata Latina, na Vulgata. No contexto, se refere ao rei da Babilônia. Em uma interpretação figurada, o termo foi aplicado ao diabo, e essa aplicação perpetuou até hoje. O diabo é chamado de Lúcifer por causa dessa interpretação de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Mas o texto não se refere ao diabo. Texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, na Bíblia em latim. Mais ou menos assim. Donec dies in lucescat et Lucifer oriator in cordibus vestris. Em português, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Mais uma vez, a palavra Lúcifer é traduzida por estrela da alva, que é a estrela da manhã. Nessa interpretação, o termo Lúcifer se refere a Jesus Cristo. Ele mesmo disse que é a resplandecente estrela da manhã, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Mas olha só aqui o que é interessante, é por isso que nós fizemos a referência da Vulgata revisada, porque na Vulgata Latina, que foi traduzida por Jerônimo, o termo Lúcifer também se encontra em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Mas vamos acompanhar o slide. Aqui o termo na Vulgata Latina de Jerônimo, também foi Lúcifer. Mas depois da revisão, aí teve a Vulgata revisada. Mas depois da revisão da Vulgata, substituíram pela expressão Stella Splendida Matutina, que em português ficou resplandecente estrela da manhã. Olha só que interessante. Na Vulgata Latina de Jerônimo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Jesus ele fala que ele é Lúcifer. Mas nós entendemos que Lúcifer significa estrela da manhã, aquele que traz a luz. Mas como houve a associação do termo Lúcifer com o diabo, eles, ao fazerem a revisão da Vulgata Latina, eles substituíram o termo Lúcifer, né, que é Lúcifer, por Stella Splendida Matutina, que em português ficou resplandecente estrela da manhã. É por isso que a palavra Lúcifer, né, Lúcifer, na Vulgata revisada, ela está apenas no texto de Isaías e de 2 Pedro, conforme nós estamos estudando. Por que houve essa mudança? Muito provavelmente, essa mudança aconteceu para romper a ligação do termo Lúcifer com Jesus, uma vez que a utilização desse termo relacionando-o com o diabo já estava consolidado. E essa relação de Lúcifer com o diabo veio lá do texto de Isaías. E isso começou a acontecer lá no século IV, lá na Idade Média, quando os cristãos da Idade Média começaram a se referir a Lúcifer
ao diabo como Lúcifer, baseado em Isaías capítulo 14. Certa vez alguém perguntou se Jesus era Lúcifer e pegou como referência o texto de Pedro. Hoje temos condições de explicar que essa afirmativa não se aplica, pois Lúcifer, no texto em latim, foi o termo utilizado por Jerônimo para se referir à brilhante estrela da manhã. Pedro fazia referência a Jesus Cristo em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. No grego bíblico, a palavra é fosforos, que significa o que traz a luz, e em latim a tradução é Lúcifer, aquele que traz a luz, e é o que faz a estrela da manhã, no amanhecer do dia. Item 8. Conclusão. O estudo de hoje teve como objetivo fazer uma abordagem sobre o termo Lúcifer. Acreditamos que a partir de agora teremos um melhor entendimento em relação ao uso desse termo. O próximo item, fixando a aprendizagem, é muito importante, pois faz um breve resumo e algumas considerações com o propósito de reforçar a memorização de algumas informações importantes. Não deixe de acompanhar com atenção, pois esse conteúdo que está relacionado à angelologia ou angiologia, que é o estudo dos anjos, é muito importante. Item 9. Fixando a aprendizagem. Número 1. Lúcifer se encontra em dois textos bíblicos da tradução da Bíblia em latim, que é a Vulgata revisada. O termo vulgus está relacionado a comum. Jerônimo fez a tradução da Bíblia em latim comum, para que as pessoas mais simples também pudessem entender. Número 2. O termo Lúcifer é o resultado da palavra lux, que significa luz, mais ferre, que significa portador, carregador, e significa portador de luz, fazendo referência à estrela da manhã. Do grego, estrela da manhã, do grego, fosforos. Do hebraico, estrela d'alva, Heilel. Do latim, estrela da manhã, Lucenferre. Número 3. Satanás ou Satã, do hebraico, significa adversário. Diabo, diabolos, do grego, significa caluniador ou acusador. Do latim, o termo é diabolos. Então, fixando, Satanás significa adversário, diabo significa acusador. Número 4. O termo Lúcifer não se refere ao anjo caído, que consideramos ser da classe dos querubins, de acordo com Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Número 5. Em Isaías, o termo Lúcifer se refere ao rei da Babilônia, e em 2 Pedro se refere a Jesus Cristo. Número 6. É importante ficar claro que no século IV, os cristãos começaram a se referir ao diabo como Lúcifer, baseados em interpretações figuradas do texto de Isaías, e esse costume perpetuou até hoje. Em nenhum texto bíblico, o termo Lúcifer se refere ao diabo. É importante que isso fique bem claro. Isso é fruto da tradição cristã da Idade Média, que perpetuou até os nossos dias. Número 7. A partir de agora, quando nos referirmos ao diabo como Lúcifer, precisamos ter em mente que esse termo não se encontra nos textos originais do hebraico e do grego. É um termo encontrado na Bíblia em latim e se refere à estrela da manhã. Número 8. Hoje, ao chamarmos Satanás de Lúcifer, devemos ter em mente que o fazemos por causa do costume de atribuir a ele esse termo, baseado no texto de Isaías. Esse costume teve início na Idade Média pelos cristãos do século IV. Número 9. O termo Lúcifer não foi o nome dado ao diabo ou Satanás. Esses dois termos, sim, estão nos textos bíblicos e se referem a ele. Lúcifer passou a se referir ao diabo por força da tradição cristã, que cunhou na cultura ocidental essa relação.
Número 10. Há um vídeo que circula nas redes sociais, no qual religiosos estão cantando em latim, e eles, em determinado momento, mencionam a palavra Lúcifer. Agora podemos entender que eles não estão se referindo ao diabo e não estão cantando ao diabo, e sim se referindo à estrela da manhã. É necessário analisar a letra da música em latim e fazer a devida tradução. Para concluir, eu acho muito importante esse fechamento. Na Vulgata Latina de Jerônimo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Lúcifer se refere à estrela da manhã. Mas na Vulgata revisada, retirou o termo Lúcifer e colocou Stella Splendida Matutina, que é a resplandecente estrela da manhã. Isso aconteceu por causa da relação consolidada do termo Lúcifer com o diabo. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 63 do tema Aprendendo Mais, esclarecimentos sobre o termo Lúcifer. Veja a sugestão de vídeos na descrição. Caso você tenha alguma dúvida, queira deixar alguma pergunta, alguma colocação no comentário, fique à vontade. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.